sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel ou Renan, você pode me chamar como quiser. Está começando o seu, meu, nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, você sabe que o papo vai ser bom, então vambora. Eu sou um homem branco de 34 anos agora, hein? Camisa preta com detalhes em branco de couro. Sou meio gordinho, tô aqui com um cabelo de ladinho assim. A gente sempre fala isso pra gente começar, pra você que não pode nos enxergar, ou pra você que está só ouvindo no carro, saber como é que nós somos. E então eu estou deste jeito hoje. E a minha convidada de hoje, Misaki, está aqui na minha frente. Seja muito bem-vinda. Querida, eu vou te pedir para você começar fazendo uma descrição sobre você e aí a gente começa batendo o nosso papo, tá bem? Então, tudo bem. Bom, meu nome é Misaki, eu sou uma mulher branca, de olhos pretos, cabelos pretos. Meu cabelo é mais enrolado e mais liso na raiz. Tenho meus 1,72, então sou alta até na sentada, né? Tô com uma roupa mais básica, preta, um corsezinho e uma calça. E acredito que seja isso. Isso tem piercings no lábio e no nariz, mas é sobre. Muito bem, nossa pergunta disparadora, aquela que eu faço sempre que a gente começa por aí o nosso bate-papo, é se eu jogasse o seu nome no YouTube. Olha que doido! Se eu jogasse o seu nome no Wikipedia, o que eu ia ler? E com isso eu quero saber de onde você veio, como é que você chegou no fetichismo, quais caminhos te trouxeram aqui, como é que você era na infância, adolescência. Mas com calma a gente chega lá, eu vou te ajudando. Tudo bem. Bom, eu sou de Curitiba, Paraná. Eu nasci lá e, bom, continuo lá até hoje. Mas volta e meia venho aqui para São Paulo, vou para o Rio também. Agora eu tô autônoma, tô tentando viver de shibari. Então, massa. é uma loucura. Já? Tudo bem. Eu tô meio nervosa. Fica tranquila, é assim. Como é que você era na sua infância? Vamos começar do básico, então. Se quiser falar sobre, aí como é que você era uma criança atentada, não era? O que você gostava de fazer? Como é que era essa parte até a gente chegar hoje? Justo. É engraçado porque eu sempre fui muito na minha, né? Hoje em dia eu entendo muita coisa por conta do laudo. Eu tenho laudo de autista e de altas habilidades. Uhum. E é muito bizarro porque os dois, um compete com o outro, dá uma mascarada, é uma loucura. E sempre fui muito na minha, mas sempre tive muitos interesses específicos e muito hiperfoco, né? Sempre tive muita dificuldade de interagir, de socializar. Isso continua com muito esforço, né? A gente aprende várias coisas na escola. Eu tava, assim, tentando muito aprender a socializar. E aí, hoje em dia é um pouco mais tranquilo. Já consegui entender várias questões minhas. E para entrar no meio do BD, meio fetichista, e do shibari também, né? Eu tinha muito claro para mim que eu precisava vencer algumas barreiras que são muito importantes, no sentido de aprender a dizer não, conhecer o próprio limite. Por muito tempo eu não me entendi muito, não conseguia saber o que realmente eu gostava. Sempre eu tive um casamento, eu fui casada por quase 9 anos, então por mais que... E eu sou... Querendo ou não, tenho 29, né? Então, é boa parte do meu tempo. Você casou com 20? Você separou agora ou já? Faz uns 3, 4 anos que eu separei. Então você casou menor de idade ainda? Não, é que na verdade é 9 anos de relacionamento. Ah, tá. Não foi o casamento todo. Mas, sim, mas eu tava ali com os meus 17 E já era tinha um começado. casamento DS ou casamento baunilha? Baunilha. E era muito difícil, eu acabei sendo impactada com coisas fetichistas já desde muito nova. Eu sou muito apegada à cultura japonesa, então sempre tinha em mangá ou algum anime, a gente usava muito blog, tinha o Tumblr, né? Então via muita coisa. Conheci o shibari por conta disso, o BD por conta disso. Mas quando eu trazia isso pro meu relacionamento, meu parceiro, né, meu
ex-marido, ele não tinha interesse. Uhum. Então, acabava que não dava para explorar muita coisa. Eu cheguei a comprar uma cordinha de algodão para testar algumas amarrações, mas foi muito difícil para mim, porque já logo de cara eu testava mais sozinha, né? E aí não tinha um brilho, eu me sentia meio vazia, assim, até porque eu não me entendia tão bem. Então, a minha relação comigo mesma era muito difícil. Uhum. Seu diagnóstico foi tardio. Foi. Por coincidência, eu descobri o diagnóstico, né? Acabou surgindo essa hipótese justamente no Grupo Tibari, de Curitiba. Que é engraçado como tem muita gente neurodivergente no rolê, né? Tem, e no fetichismo como um todo. Sim. Eu tenho minhas teorias. Temos também. E foi muito engraçado. Teve alguns indícios, assim. Eu participava de um grupo que é o Pequeno Dojo das Cordas, que a gente se reunia até hoje. Funciona toda terça-feira. E nisso eu conheci um grupo de pessoas que são neurodivergentes com laudo, né? E às vezes acontecia assim, tipo, eu acabava me identificando mais, me sentindo mais confortável. E acontecia algumas conversas assim, porque nessa mesa aqui, com certeza, né? É uma mesa neurotípica. E aí eu ficava, tá, mas o que é isso? O que significa, né? E aí foi um processo. Aí eu tive alguns amigos que falaram, olha, acho que seria legal se você buscasse, porque talvez possa te ajudar muito a se entender. E aí eu fiz isso, fui atrás, foi um processo bem longo, assim, e bem difícil, mas aí as coisas fizeram bastante sentido depois, e hoje em dia consigo lidar com as coisas de uma maneira mais fácil. O diagnóstico para mim também fez muito bem, assim, eu sou muito grato a poder ter feito ele, também fiz muito tardiamente, fiz há 2 anos, Uhum. Mas eu me entendi muito mais também depois do diagnóstico. Eu tenho altas habilidades só, não tô no espectro do autismo. Mas eu entendi muito como o meu cérebro funciona, e eu acho isso fundamental, assim. Então, eu sempre indico as pessoas a fazerem terapia, acima de tudo, que eu acho que é fundamental. A gente deveria viver num país onde todo mundo tem acesso à terapia e pudesse fazer isso com muita facilidade. É possível fazer pelo SUS, mas é sempre mais complicado, mas terapia é fundamental e, claro, se você apresenta alguma das características, fazer o diagnóstico. Fazer o teste para descobrir o seu diagnóstico, porque para mim foi muito acalentador, assim, entender como é que a minha mente funciona. Como é que chega o fetichismo, BDSM, Shibari? O que chega primeiro? Você falou que foi através dos mangás, Shibaris, mas dos mangás e dos rentais? Não, só mangá. Confesso que tinha um hentai Tinha os no meio, rentaizinhos. tinha. Mas é mais o impacto da cultura japonesa, né? Uhum. E também daquele momento de blogs que chegou. Mas eu tinha... O Shibari chega primeiro do que o fetichismo e o BDSM. Eu acho que de conteúdo foi mais o fetichista. Uhum. Foi mais em alguns centais, algumas coisas assim, mais BD mesmo. Que me despertou assim uma curiosidade, aí comecei a pesquisar mais. O Shibari foi um pouco depois, mas foi o primeiro que eu fui mergulhar de cabeça. Hoje assim. você se considera uma fetista shibarista ou uma shibarista fetichista? Eu acho que eu sou uma shibarista fetichista. Por mais que eu tenha entrado nos dois no mesmo período, eu sinto que eu sou muito mais desenvolvida no shibari do que no BD. Uhum. E aí tem uma série de motivações, né, para isso. Eu sinto que a quantidade de pessoas lá em Curitiba para praticar não é tão grande, é difícil de encontrar as pessoas. A gente tem uma casa de BD lá, né, o The Office. Mas ainda assim, eu sinto que eu preciso Na verdade, tem coisas que são básicas, né? A gente precisa conhecer com quem a gente tá jogando. Sim, fundamentalmente. Mas ainda assim, eu sinto que eu preciso de mais, um a mais ali, e gastar um tempo com a pessoa, entender e ver se eu me sinto confortável. No BD você top, bottom, switcher? Sou bottom. Até foi, assim, uma surpresa muito grande começar a amarrar.
porque eu tive várias, eu falo, né, que eu tive várias crises, assim, no Shibari, porque primeiro foi um processo de eu entrei pensando, não, só vou ser amarrada, não tem como eu amarrar alguém, não é pra mim, não funciona. Aí foi um processo até pra conseguir amarrar outras pessoas, por questão de ser introspectiva e também ser uma coisa que pra mim era mais íntima, né, a questão do Shibari. E aí, quando eu comecei a desenvolver vontade de amarrar outras pessoas, eu comecei a testar, era muito difícil, me sentia bem desconfortável no começo, porque eu tinha muito medo de passar de algum limite ou ser desconfortável, né? Já passei por uma série de situações ruins e não queria proporcionar algum sentimento negativo nas pessoas. Então, sempre tive muita dificuldade, assim, de entender até onde eu podia ir. Uhum. E o que a pessoa ia entender também, porque às vezes mistura um pouco as coisas, né? Mas aí eu entendi que eu poderia ser... que top é diferente de dominação, né? Posições top são posições top, e dominação é uma delas. Mas, além disso, eu entendi que eu conseguia ter várias características de sub, de Brat, dentro de uma posição top. Uhum. Então, isso pra mim foi me encontrar, assim. Mas aí quando você joga no Shibari enquanto Rigger, não tem a questão hierárquica do poder do BDSM. É só realmente, não só, né? Mas é o Shibari enquanto arte, por assim dizer, certo? Eu considero muito o Shibari como se fosse uma dança, assim. Onde tem um Uhum. condutor e um conduzido. E eu gosto muito da troca. Gosto muito de estar ali na mesma posição. Eu sei que eu gosto muito de estar na posição de sub, de Brat, né? Mas eu entendi que na posição de top, aonde eu podia chegar, era uma posição horizontal, onde eu consigo também importunar as pessoas enquanto eu amarro elas. E que a pessoa consegue me importunar de novo, né? Eu tive uma troca muito especial, assim, pra mim, que foi com a Mari, aqui de São Paulo, que eu fui amarrar ela e fazer... a gente tava num workshop de Semenawa, né? De tormento pelas cordas. E tinha um pouco de brief play. Então, a gente restringia um pouco da respiração com as cordas. E foi muito engraçado, porque eu tava amarrando ela e já tava emergindo, assim, no Shibari. E aí ela veio e foi bratear também e deu umas pisadas pra machucar na perna. E aí fomos embora, né? Eu falei que a gente podia fazer uma rinha de brate, porque aí se a pessoa me provoca, eu vou indo e a gente fica... Mas foi muito horizontal, eu Uhum. sinto. E aí você, então, você passa a se especializar no Shibari enquanto técnica. Hoje você é uma educadora do Shibari. Fala um pouco sobre o seu trabalho, como é que a gente tem contato, acessa, como é que da onde veio essa vontade de ensinar, que eu acho que é um dom, não é todo mundo que consegue. Muita gente pode ser muito bom em fazer a técnica, mas não a capacidade de passar ela para frente. Então, da onde veio essa vontade também de educar acerca do Shibari? É muito curioso, né? Eu mergulhei bem de cabeça, assim, no Shibari. Foi um hiperfoco gigantesco. Lá atrás, quando eu tinha amarrado, eu tinha me sentido vazia. Quando eu entrei Foi setembro de 2024, né? Que eu fui no Atados no Parque. Lá de Curitiba. Lá de Curitiba. Inclusive, recomendo para quem quer algum evento que seja aberto, seja tranquilo, luz do dia. Atados no Parque é um ótimo. Ou piquenique também. Lá no Rio tem, né? Piquenique de BD. Goiânia também tem piquenique. Aham. E eu acho que são ótimas oportunidades para você começar a entrar no universo de uma maneira mais tranquila. E aí eu me senti muito preenchida, me senti muito acolhida, assim, e fiquei muito, meu Deus, eu preciso de mais. Eu preciso experimentar mais isso, eu preciso entender melhor. Foi um pouco frustrante, porque, querendo ou não, precisava de uma pessoa para me amarrar, né? E ainda mais eu com essa perspectiva de só vou ser amarrada.
Então, aí topei com essa dificuldade de falta de gente para me amarrar. E aí foi onde eu senti mais a necessidade de aprender a amarrar e mergulhei no self-tie. E aí desenvolveu-se o hiperfoco, né? Fui embora, fui embora, comprei minhas cordas de juta e aí foi indo, fui desenvolvendo. As pessoas ficam meio... Confesso, sim, que é uma dificuldade, foi muito uma dificuldade, hoje em dia tá um pouco mais tranquilo. Mas para falar ao tempo de experiência que eu tinha no Shibari, porque o que eu fazia não condizia com o tempo que uma pessoa leva para aprender tudo. Então, sempre, mas como assim? Ela já tá fazendo isso, já tá ensinando, se ela tem esse tempo, né? Mas realmente foi assim, obviamente no caminho eu percebi a questão das outras habilidades também, que justificou muita coisa, mas a dedicação de estudo, né? E aí eu acabei topando com uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas acabam topando, né, no BD e no Shibari, que é não se sentir segura no espaço ou com algumas pessoas. E eu pensei, e se eu fizesse um projeto? Se eu tivesse um espaço onde eu conseguisse ao máximo garantir, né, um espaço seguro para a prática de Shibari. Até porque eu aprendi que não necessariamente precisa misturar Shibari com BD. Então, queria muito fazer... A gente teve um pulo, um gradativo, né? Por exemplo, no polidense, que antes era em casas noturnas e era muito alinhado com conotação sexual. E aí a gente passa a ter estúdios de polidense, que no começo era muito difícil, né? Ainda tinha muito preconceito e muito julgamento com relação às meninas que faziam poli. Mas hoje em dia, o tanto de estúdio de polidense que você vê, e quando uma pessoa fala, eu faço polidense, não é um problema, não tem essa... Tem até um olhar meio de academia, né? De exercício físico, como se fosse, eu faço dança de salão nesse lugar. Exatamente. Sim, é verdade, eu não tinha olhado para esse ponto, de fato. Foi considerado, é considerado hoje em dia uma dança. Dificílima, não é? Dificílima. Eu garanto que tem gente que faz esse... Meu Deus do céu, como é que chama? Essa academia CrossFit, que não faz pole, não. Dificílimo. E aprender a usar as travas do corpo, né? Sim. E resistência E essa perspectiva é algo que me agrada, assim, a consciência corporal e essas artezinhas que doem mais um pouquinho. Mas, e aí a minha proposta, eu pensei, e se fosse com Shibari? E se eu conseguisse trazer o Shibari para a luz do dia, se eu conseguisse mostrar que as pessoas podem experimentar sem estar em uma masmorra, ou estar... Que não tem problema estar, mas também pode ter outras opções. E elas não precisam estar peladas para fazer, não precisa ser um negócio que vai virar uma coisa sexual, mas também se virar não é um problema. Não tem problema, a gente não tá muito não tenho a ideia de higienizar o Shibari, eu acho que quando a gente fala que veio de... quando pega a raiz, né, e vê as primeiras amarrações... E ver que tem um histórico ali dentro das casas de... esqueci o nome da... Pior que eu não vou conseguir te ajudar, porque eu sou realmente muito leigo em Shibari. De prostituição. Sim, entendi. Das casas de prostituição lá do Japão. Eu acho que é muito... você dá um tiro no pé muito grande quando você tenta tirar a história do Shibari, né? E você acaba desvalidando e desrespeitando muita gente que passou, porque, querendo ou não, quando você começa a estudar, você percebe que muitas coisas de segurança é atual. O Shibari ele é praticamente as amarrações com esse viés de pensar em não lesionar alguém, né? O Shibari atual. Então, mas ele veio justamente de punir, de machucar, de realmente causar lesões e aí é um processo de descobrir, putz, não pode amarrar nesse lugar porque tem nervo, não pode amarrar dessa forma por causa da circulação. Então, a gente sempre está estudando em mitigar riscos e muita coisa é muito recente, muito recente.
A gente tem muitos shibaristas que estão aí com vários anos, os mais velhos atualmente, eles falam que no começo, quando eles estavam começando a amarrar, era como que eles descobriam que não podia fazer tal coisa. Eu fui amarrar uma menina e fiz uma amarração muito próxima da virilha, e aí quando eu desamarrei, a pessoa simplesmente não tinha movimento da perna. Então era assim que o pessoal descobria que... Uma tentativa e erro usando o corpus, né? Exatamente. Então, eu acho que quando a gente tenta esquecer desse passado, porque as pessoas que se ofereciam e que eram bunnies, né, que eram modelos, eram essas pessoas de casa de prostituição. Uhum. E aí, quando você tenta tirar isso, você apaga todo mundo que foi lesionado para que hoje a gente tivesse o conhecimento que a gente tem. Sim, com certeza. Então, a minha ideia é justamente essa. Isso a gente já tem shibari erótico e com esse viés, daí eu gostaria de tentar trazer outras vertentes para alcançar mais pessoas que têm essa, eu queria experimentar, mas não queria não queria misturar, né, de primeiro momento. E aí veio meu projeto, né, a IT. Sentei, quebrei a cabeça, pensei qual que eram os meus pilares, o que simbolizava para mim, o que era significativo, qual que era a minha proposta. E hoje eu tô com o projeto de pé, com aulas particulares, com workshops, tem as Hope Jams lá em Curitiba, faço sessão também. E aí tem um pouco de tudo isso. E a questão do ensino, né? Eu tenho formação em moda e em matemática na licenciatura. E o meu campo de pesquisa sempre foi a didática, metodologia de ensino. Uhum. E aí eu acabei usando as minhas formações, aplico muito elas e uso muito elas dentro do viés do shibari, né? Então é muito engraçado. Quando eu vou fazer alguma performance, coisa assim, eu já tô... para fazer alguns videozinhos melhor sobre isso, mas questão de figurino, questão de... E chegar, mergulhar assim no... que composição de fibra que eu vou usar na roupa para conseguir fazer uma apresentação que me permita ter a mobilidade, transpirar, enfim. Ao mesmo tempo que eu uso toda a parte da licenciatura para desenvolver uma metodologia que faça tirar o melhor proveito, assim, dos alunos, eles consigam... se desenvolver de uma maneira mais aprofundada e praticar já, né? Porque às vezes também tem muita gente que, claro, quer chegar já suspendendo. Eu falo, olha, já não é... precisamos ir um passo a passo aí, né? Mas ainda assim dá para fazer muita coisa, com conhecimento base ali. Eu sei fazer só o single column e eu me divirto bastante com ele, assim. Mais que isso já começa a ficar muito complicado, mas eu preciso, de fato, porque eu acho lindíssimo. Tem até um da Mota Fábio, um Fábio da Mota aqui no nosso cenário, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, deve estar na câmera, só na câmera geral. Também não vai pegar. Ele tá aqui, ó. Ele ficou fora aqui, ó. YouTube, não há gente pelada, tá? Só pra... Mas que é um artista que eu acho muito incrível também, inclusive. Porque isso, o shibari, ele tem cada vez mais, eu acho que é um olhar muito da plasticidade, né? Ele tem tanto o durante, que é o amarrar, que você tem a escolha da cor das cordas, tem a forma como a corda vai passar pelo teu corpo, e para mim, a parte que eu acho mais incrível é o depois, né? Quando você tira a corda e você vê toda aquelas marcas que ficam no corpo, isso é realmente muito, muito interessante. Teu projeto conta com espaço físico ou ainda não? Eu tento muito bater na tecla de que o projeto, por si só, é o projeto, né? Ele não está vinculado ao espaço físico, mas é muito importante do espaço físico. Eu acabei de fechar mais uma parceria com um estúdio de yoga, e aí tô com esse espaço lá em Curitiba. Isso. Massa. E a gente falou muito sobre segurança e segurança nas pessoas com quem a gente joga e tal.
Essa pergunta me fazem muito com relação ao BDSM e eu quero estender ela a ti no sentido de olhar para o Shibari, que é eu enquanto alguém que quero ser amarrado, que desejo amarrar, mais nesse lugar do bottom, né? Porque eu acho que o Shibari ele tem uma especificidade que é da imobilização, que muitas vezes, às vezes, o BDSM por si só, ou o fetichismo por si só não tem, né? Então a pessoa pode dar um grito, sair correndo e tudo, mas ali nesse lugar, o que eu, enquanto alguém que quero ser amarrado, preciso conversar ou encontrar ou enxergar dentro dessa outra pessoa que vai me amarrar? Como é que eu garanto a segurança não é a palavra certa, mas como é que eu... Mitigo riscos. Não mitigo o risco e como é que eu olho para essa pessoa e falo, essa pessoa tem conhecimento ou essa pessoa é um red flag, além, é claro, daquilo que a gente sempre diz, de ter uma rede de conhecimento, de mandar uma mensaginha falando, oi, você conhece essa pessoa, você segue ela dá onde é e tal. Mas no sentido dessa conversa do tete a tete, o que eu devo buscar para encontrar segurança nessa pessoa? Eu até ia começar justamente com o que você comentou Nossa, sério, por favor, busquem referência, porque é muito isso que você falou, o Shibari é imobilização de movimento, então, quando você tá lá amarrado, você não consegue correr, não consegue sair. Não sei se a gente pode falar de assuntos mais polêmicos, A mas... gente pode, qualquer coisa eu corto, mas a gente pode falar. E teoricamente a gente pode falar palavrão e tudo mais. não Se sou uma pessoa que... se for alguma coisa de gatilho que a gente vai falar sobre abuso ou qualquer outra coisa, eu tenho um selão de gatilho que deve, se for o caso, já tá aparecendo aí pra vocês. Gatilho, que aí a gente avisa e aí o pessoal pode pular. Tá, não, eu vou tentar ser mais... a gente teve recentemente os Exposeds, né? Sim. E o pessoal ficou muito chocado, teve uma mobilização muito grande, porque boa parte do Exposed era do Shibari. E eu sinto que é justamente por decorrência da prática ser uma prática de mobilização, né? E aí tem coisas pesadíssimas. Até onde eu não consegui acompanhar todos os dias, né, de Exposed, porque um relato, um caso meu apareceu lá e algumas pessoas se mobilizaram para relatar o meu caso lá. Então foi muito difícil. No caso que você sofreu. Isso foi muito difícil. Foi difícil ver outros relatos também, pensar, putz, sabe, o que a gente precisa fazer para amenizar, para não acontecer isso? E realmente parece que tem um longo caminho, né, para percorrer até ser um espaço mais seguro. Mas eu acho que primordial, assim, é buscar referência, perguntar. Eu brinco, né? Lá em Curitiba tem um amigo que eu falo que é a revista da cidade, assim, o jornal da cidade, que ele conhece todo mundo, sabe todo mundo. E aí, sempre quando aparece alguém, eu falo assim, e aí, você conhece essa pessoa, né? Uma pessoa legal, tem algum histórico, alguma coisa? E não adianta, todo mundo se conversa. Graças a Deus, todo mundo se conversa, assim. Então, é muito difícil ter alguém que é red flag e que ninguém nunca mencionou. Então, por isso que eu bato na tecla da referência, porque de uma forma ou outra você acha. Uhum. Você consegue escutar coisas e pergunte sobre o que é, né? Porque tem, não recomendo essa pessoa. Tá, mas não recomenda por quê, né? Porque ela te xingou, porque ela passou do limite, o que aconteceu ali, para entender também qual que é o risco com aquela pessoa, né? Eu costumo, esses tempos atrás, estava comentando que a diferença de BD, das práticas BD, né, para um abuso é consentimento. Para uma agressão é consentimento. Sim. Né? Então, negociação é fundamental. Você, no caso do Shibari, falar onde não é para passar corda. A negociação do não, ela é muito importante. Eu não quero que passe a corda nesse lugar. Não quero que a sua mão passe nesse lugar.
tenha claro, assim, mas eu não sei o que eu quero. Tá, então comece pelo Nunca que fui você... amarrado e aí, não sei se a corda passando na minha virilha vai me incomodar, se meu braço preso desse jeito. Acho que esse é o ponto, né? Sim, Como é que sim, eu que nunca fiz, nunca fui, posso saber como dizer não, né? sim, sim. Eu sempre acho que as coisas elas podem ser de uma maneira gradativa. Então, não começa já liberando tudo. Né? Se você tá começando a explorar, começa de pouco em pouco, vai descobrindo o que que é ok pra ti, o que que não é. Busca pessoas que você realmente tem confiança pra explorar. Eu sou experimentalista, né? Eu tenho muita coisa que eu falo, eu queria tentar, mas eu não sei se eu vou gostar ou não. Uhum. E para esses casos, eu jogo com pessoas de extrema confiança, porque eu sei que se eu pedir para parar, vai ser parado. Então eu acho que começar por isso, começar pelo não, o que que te deixa desconfortável, o que que você não tá afim, e deixar isso bem claro para a pessoa. Geralmente as pessoas que estão como top, né, elas têm também uma negociação, elas fazem perguntas, então usar bastante. Se ficar alguma dúvida, tira essa dúvida, né? Conversa, esclarece as coisas. Mas eu acho que uma coisa que falta muito as pessoas falarem é o que que acontece depois, né? Se acontece algum vacilo, e é importante conversar, é importante falar, olha, tal coisa que você fez me deixou muito desconfortável, né? Eu me senti de tal forma com tal atitude. Então, você falar para a pessoa saber que ela fez alguma coisa que não foi legal, porque daí assim ela sabe e ela não vai repetir Uhum. no mundo ideal. Não, e às vezes a gente tem sempre que lidar com o fato de que uma casualidade no sentido de, putz, eu não falei pra você e Sim, aconteceu ou sim. dessa forma. Porque tem isso, às vezes não é que a pessoa também fez alguma Às vezes coisa não há intenção. intencionado, Às vezes exatamente. não há intenção. Então eu falo, né? Respeite você no ponto de saiba negociar os seus limites e falar o que você não quer. Respeite o outro no sentido de falar, né? Se a pessoa errou com você, fale com ela. E respeite o caso, a situação. Então, não jogue para debaixo do tapete, né? A gente sempre aprende, quando tem alguns relatos, até em Fat Life, coisa assim, tem relatos de acidente, coisa assim, que é o que faz a gente entender, putz, aconteceu tal coisa por conta disso, então vou ficar mais atento, não vou cometer o mesmo erro que outras Uhum, pessoas já cometeram. sim. Então, e é nisso que você descobre, pra mim, né, na minha opinião, é isso que você descobre quem é red flag ou não, porque a pessoa que é red flag, ela, sabendo do que ela fez de errado, ela repete, né? Ela não muda, não, Uhum. ou ela põe a história pra debaixo do tapete, finge que nada aconteceu. Então, a pessoa que passa Culpabiliza a vítima. culpabiliza a vítima, né? Mas é que não foi minha intenção, então se não foi minha intenção, não preciso arcar com as consequências, Uhum. né? E eu acho muito engraçado, porque, modo de dizer, né? Quando eu amarro e tenho o mínimo de acidente, entre aspas, que acontece, por exemplo, eu já considero queimadura como um acidente. Mas é algo que pode É um acontecer risco. normalmente, é um É o risco. que eu sempre digo, e eu sempre gosto muito de dizer essa frase, que no BDSM, no fetichismo, no Shibari também, a gente não pode tratar as coisas do se acontecer alguma coisa, porque na verdade é quando acontecer, eventualmente vai acontecer, faz parte, e como a gente lida com isso a partir do momento que acontece, né? Seja uma queimadura, seja putz, meu braço ficou dormente porque, né, a corda às vezes pega ali no nervo e tal. E às vezes não é porque você passou a corda no lugar errado, a corda desceu ou subiu ou qualquer coisa e deu uma contraída. Então tem esses riscos que a gente tem que saber que existem, né? Você começou falando sobre a vai com calma, e eu gosto, né? Porque tem sempre essa ideia, né? Nunca fui amarrado, aí eu quero já ser amarrado de tal modo para ser içado de ponta cabeça e ficar rodando em lampião. Eu gosto muito da imagem de que o fetichismo ele é uma sorveteria. E aí a gente vai assim, a gente pega uma pazinha e vai provando um pouquinho de cada sabor para ver qual bola a gente quer no nosso copinho, né? E porque é Sim. isso, vai devagar, então amarra uma perna, faz um negócio, prende o braço, daí vai esticando, né? Faz um coletinho. Sim, sim. E assim, antes você sair de uma prática desejando mais,
sentindo falta e querendo fazer mais, do que sair traumatizado. Uhum. Então, melhor coisa, vai com calma, vai explorando. Essa parte de exploração é uma delícia. Então, ir de pouco em pouco, sempre a tendência de dar alguma cagada é muito mais baixa, né? É sobre mitigar risco, né? Não sobre ignorá-los. Isso. E a gente comenta e vê quando a gente começa a estudar muito sobre o Shibari, geralmente a gente amarra com uma tesoura de segurança do lado, né? No fim, quanto mais você estuda, menos você usa a tesoura, porque você sabe o que fazer com cada situação. Obviamente, a gente saber o momento certo e o que fazer para cada coisa. Por exemplo, se alguém tiver uma crise no meio da amarração, não sabia que eu tinha claustrofobia. E a pessoa entrou numa crise de pânico ali. Você tirar a pessoa de um fechadinho, né? E passar uma tesoura e ter essa sensação de abertura, de dar uma quebra muito grande, né? Então, saber qual que é o momento e o que você precisa fazer em cada situação ajuda muito mais. Que é bem isso. A gente também como fala muito sobre essa... Que não não... É saber o que fazer quando acontecer, porque uma hora acontece. Uhum. Essa imagem de soltar rapidamente é isso, né? Senão, do mesmo jeito, você também não pode soltar só um lado e aí a pessoa ficar presa de um lado e sair desse lá que dá esses negócios. Tem que ir abrindo devagar e tal, tem tudo. Isso, só o tempo ensina, só o erro vai ensinar. Porque é isso, a gente também tem que aprender com o erro, né? Não só com o nosso, mas também com o dos outros. Sim. Vamos nosso bate-bola, jogo rápido. Vamos. Está ansiosa para ele? Deixa eu pegar minha colinha aqui de coisas. Enquanto isso, se você quiser tomar uma aguinha, nós vamos lá. Pra gente começar aí pro nosso... O papo foi muito bom, gostei. Se gostaram, então já aproveita, deixa o like, compartilha, comenta, manda pro seu amigo, pra sua amiga que quer fazer Shibari, não sabe por onde começar. É esse projeto. Vocês são de Curitiba? Tá aí. Tá lá. Tem bastante comunidade Shibari também aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Fortaleza também tem Brasília, Salvador. Tem bastante atado em vários lugares, né? Tem. E que é um lugar que a comunidade de modo... E tem esses jams, né? Que são... O que é um jam? Jam é um encontro de cordas, assim. É liberado os tatames, a gente se reúne, brinca de shibari. Toma uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Bebe Longe do tapete. por favor. Come um salgadinho. E aí vai trocando uma ideia, aprendendo, sendo amarrado e amarrando. Hope Jam também é um ótimo lugar para você conhecer o meio, conhecer as pessoas, ver como as pessoas amarram, como elas negociam. Também é uma ótima opção, assim, para quem busca shibari, né? Uhum. A gente tá... Ano passado começou alguns atados aqui no Brasil, né? A gente tá com uma quantidade de atados absurdas, assim. E é muito bom, porque a gente vê o pessoal levando para outros lugares e as comunidades se formando. Então, a gente... A gente tá vendo o mato sendo carpindo, assim. Sim. Justo. Vamos começar então com uma cor. Uma cor? Preto. E um sonho. Um sonho? Nossa, acho que ter meu espaço físico definitivo, assim. Justo. Um medo. Um medo? Vou colocar uma coisa bem aleatória, ser enterrada viva. Cara, é um medo forte esse. Eu compartilho. Um superpoder. Um superpoder. Teletransporte. Nossa, eu queria tanto. Uma pessoa que você admira dentro da comunidade shibarista. Não precisa ser brasileira, se você não quiser se comprometer assim, pode ser alguém internacional e tal. Falar uma pessoa reconhecida internacionalmente. Luminatos. É uma pessoa que você admira na vida, não necessariamente dentro da comunidade. Minha avó. Se tivesse um filme sobre a sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa ser parecida com você. Meu Deus. Eu sou péssima para nome de pessoas. Não precisa ser também uma pessoa
Sei lá, se tem uma amiga sua, um amigo seu que... Eu vou tirar muito longe, a Zendaya. Tá Nossa, bom. seria incrível. Eu acho que daria até deixaria melhor, assim. Me indica um livro ou um filme. Um livro ou um filme? Descolonizando Afetos, da Geni. Se for de filme, eu tenho um que eu sou viciada, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. É meu filme conforto. Eu adoro filmes de conforto, são muito Sim. bons. Uma prática fetichista que você ainda não fez, mas tem vontade. Fireplay. Jura? Aham. Eu adoro, eu faço. Aprendi com o Lui. Bom saber. Vamos, eu acho... Faço Bubble, faço Wendy, é bem legal. Eu já fiz algumas práticas, né? O Axe eu gosto muito. O Axe eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça. É? Eu acho um pouco... Mas a sensação de queimadinho, depois a faca... Não, sim, mas aí... Se você vai fazer o negócio, aí você vai tirar na faca, beleza. Você vai tirar com flogging, pô, acho legal. Aí, ó. Mas aí sei lá, Faz muita sujeira. Faz muita sujeira. Isso realmente eu tenho que concordar. E as velas, como elas são de uma temperatura mais baixa, ela desfaz muito fácil, assim. Então vira, dependendo de que cai no lençol, fica meio manchadinho, assim. Sim, e é tipo glitter, né? Nunca mais Você sai, você olha a mala, tem um negócio ali. Eu acho que a única prática eu realmente tenho o desejo, assim, de descobrir, de experimentar todo tipo de prática. Eu acho que até hoje a única que é limite rígido, assim, que realmente, se eu for... não me vejo praticando de novo é afogamento. Afogamento me deu uma crisezinha de pânico ali. Mas o afogamento em si ou o breath play como num geral? Não, o breath play eu curto. Outras práticas que não sejam envolvendo água. Uhum, justo. Mizaki por Mizaki. Insistente. Eu acho que na vida, assim, pra fazer as coisas dar certo, pra me conhecer, pra fazer as coisas que eu acredito. Porque muitas vezes é muito difícil você precisa fazer escolhas, né? E eu costumo escolher conforme aquilo que eu acredito que eu acho certo. E isso fecha portas pra algumas coisas, algumas pessoas vão falar mal, porque tem muita gente que tem outras prioridades, né? Se eu receber, tá tudo bem, mas pra mim, valores não se compra. Então eu sei que o caminho é mais difícil pra quem vai por esse caminho. Escolher é perder também, né? Quando você escolhe, automaticamente você tá perdendo alguma coisa. Sim. Mas é um pouco sobre acreditar mesmo no que faz. Uhum. Isso aí. Gente, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, @DomMCSP, @Confissões Consentidas lá no Instagram. Ou então vai lá no Kinkgram, a rede social fetichista feita por brasileiros para brasileiros. Nós somos apoiadores do Kinkgram, que se você ainda não conhece, clica lá, vai lá no Kinkgram e me segue também, vai lá no meu site, se essas redes do Instagram caíram, que é super fácil de cair, você vai em www.mestrecruel.com, que tem acesso a todas as minhas redes, inclusive aquelas mais proibidonas. Meu bem, deixa as suas redes sociais, como é que a gente te encontra, seja no Instagram, seja o seu pessoal, seja o do seu projeto, não sei se tem site, passa o jabá aí, vamos lá. Bom, então vamos lá. O meu pessoal é @Mizaki, NYSAKI. O que eu costumo postar as coisas de Shibari ou fetichistas, até pra não derrubar o meu pessoal, é Bratin The Hope. Mas eu sou uma pessoa que eu confesso que eu misturo um pouco dos dois. Às vezes eu coloco algumas coisinhas no pessoal também. Eu tenho uma dificuldade em separar, assim, uma vida de outra, né?
Então, minha avó sabe o que eu faço. Eu acho mais fácil assim. E eu, obviamente, tenho o privilégio de poder fazer isso, né? E do espaço é a Hobbit House. Eu tô para fazer um site, mas ainda não fiz. Mas estamos aí. Se por um acaso esse site saiu enquanto esse podcast ainda não, porque a gente tem uma coisa chamada Frente, tá aparecendo aqui embaixo tudo. O It é de IT mesmo. Não, é It, da filosofia de It. Ah, ótimo. Tá aparecendo aí pra vocês, escrito. E aí ela vai me passar depois pra eu poder fazer o bannerzinho. It é de I-C-H-I-E. E que significa? É uma filosofia, eu sou muito das filosofias orientais, eu gosto muito. E é viver o presente como se fosse a última vez, né? Literalmente estar no momento presente. Eu trago isso muito no meu Shibari. Eu gosto de desconectar do mundo inteiro e aquele momento é só eu e a pessoa. Nossa. Eu levo para as minhas práticas no geral. Interessante, depois vou ler mais sobre essa filosofia. Tá bom. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.